Olá, olá pessoal. Vamos começar mais uma aula de geografia. E na aula de hoje nós vamos trabalhar astronomia. Isso mesmo. Vamos trabalhar astronomia de uma forma simples, certo? Para a gente entender alguns conceitos básicos sobre astronomia, a questão do nosso sistema solar, o funcionamento dele, algumas leis que foram contestadas, né, principalmente durante a Idade Média, o conceito científico da Idade Média, que hoje são contestadas, né? A questão do heliocentrismo, geocentrismo, eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Então, vamos trabalhar astronomia, não vamos confundir com astrologia, são coisas que se relacionam, mas cada um na sua área específica. A astronomia ela é embasada em ciência, é embasada em investigação, tá certo? Então, para hoje nós temos o nosso capítulo relacionado a nosso endereço no universo, ok? Então, pessoal, quais os itens que nós vamos observar, né? Focar e atingir, né? Como objetivo para essa aula. Nós vamos fazer uma observação aqui, um breve histórico sobre os estudos astronômicos, né? E suas principais teorias ao longo do tempo, desde as suas primeiras formulações até os dias atuais, né? Basicamente aí a idade contemporânea. Nós vamos focar também em dois fatores do nosso planeta aí na Lua. São os elementos mais próximos para a gente fazer uma observação mais prática, do ponto de vista astronômico. Então nós temos a questão dos movimentos, né, que o nosso planeta faz, e quais seriam as consequências disto. Vamos observar também a questão da Lua, a dinâmica dela na órbita terrestre e quais seriam os resultados desse astro e da sua influência também na questão do próprio movimento da Terra ao redor da órbita terrestre e assim por diante. Bom, pessoal, o estudo sobre o universo em si e o funcionamento dele não é uma coisa assim tão simples, né, de abstrair, né, de se entender. Desde os tempos mais remotos, a própria ciência ela se desenvolveu com base também no interesse por compreender essa dinâmica, né, do universo. Então, nós vamos ver alguns conceitos relacionados justamente à dinâmica e o funcionamento do mesmo, e como algumas acabaram divergindo ao longo do tempo. Principalmente quando a gente observar desde a Idade Antiga, com os primeiros pensamentos científicos com relação ao desenvolvimento do universo, com Aristóteles, até a, a prática mais atual, né? O pragmatismo mais atual e uma visão mais definida sobre isso. Bom, pessoal, a gente precisa levar em consideração alguns, algumas características, né? Primeiro que a gente precisa analisar que o conceito científico da Idade Antiga, a gente pode fazer comparativos com todo o desenvolvimento que nós temos hoje. E ao longo do tempo a humanidade ela foi adquirindo conhecimento e mesmo a gente falando na Idade Média, que está um pouco mais além da Idade Antiga, o conhecimento científico desenvolvido na Idade Média ele foi controlado pela Igreja. Controlado pela Igreja Católica e não dava margem para a sociedade em si se apropriar dele, ok? Então, o universo e o sistema solar. Então, o que seria o universo? Uma das principais discussões ainda na comunidade científica hoje em dia é se, de fato, existe uma afinidade dele
ele é finito ou não. Certo? O ser humano ele tem um conhecimento muito vasto, muito desenvolvido com relação à crosta terrestre, a dinâmica dessa crosta terrestre, as questões climáticas, mas tanto a questão do espaço, né, órbita e etc., não só da Terra, né, mas de outros planetas também. Inclusive se discute muito a questão da vida em outro planeta, se discute muito a questão da existência de água também, de uma atmosfera semelhante à nossa para se ter uma constatação de possibilidade de vida ou não, ok? Então isso se deve muito ainda, mesmo a gente falando no século XXI, 2020, algumas limitações científicas que ainda temos com relação a perceber algo além do nosso planeta. Então o universo em si, do ponto de vista da origem, é uma coisa que eu já comentei com vocês, a gente tem a relação aí do Big Bang. Segundo a comunidade científica, o universo ele surgiu a partir dessa explosão e a partir dessa explosão, algo em torno de 10 a 20 bilhões de anos atrás, a massa do próprio universo ela continua em expansão. Essa teoria ela se fundamentou muito mais a partir do século XX com essas três pessoas aqui, esses três cientistas, né? George Lamarck, o George Gamow e esse aqui acaba se destacando, o Edwin Hubble, pelo fato até dele ter recebido uma homenagem em si. Existe um telescópio norte-americano extremamente importante para a visualização, né, da movimentação dos astros, etc., do ponto de vista astronômico, acaba recebendo, né, como homenagem a Edwin Hubble. E, como vocês já sabem, existem umas teorias mais práticas que vocês já desenvolveram, né, até os dias atuais, mas quando a gente fala em sistema solar, ele não é a única coisa que existe no universo, né? Pela própria lógica aqui do pensamento científico, a massa do universo ela continua em expansão. Então, o que significaria isso aqui? A palavra em si ela vem do latim universum, que significa tudo em um só, né? Numa linguagem mais prática para a gente, e possui aproximadamente 13 bilhões de anos e mais ou menos algo em torno de 100 bilhões de galáxias. E uma dessas uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, incluindo aqui dentro da Via Láctea o nosso sistema solar. Então, toda a visão científica desenvolvida, ela foi ampliando ao longo do tempo com base justamente no nosso sistema solar. E houveram uma série de divergências com relação à existência de outros corpos celestes, outras galáxias em si, mas a princípio os estudos foram inicialmente com base no nosso sistema. Esses estudos eles divergiram muito com relação à opinião, cada um na sua época, mas com o avanço científico a gente acaba tendo uma compreensão hoje mais prática, mais próxima da realidade, a partir do momento em que alguns cientistas começaram a comprovar e a contestar teorias que já estavam vamos dizer assim, fundamentadas, né, na sociedade e na própria comunidade científica. Então, alguns critérios que a gente precisa ver antes de continuar com as teorias. Né? Então, como eu falei antes, a Via Láctea, dentro da Via Láctea está contido o nosso sistema solar e nós temos essa estrutura aqui que é muito conhecida. Nós temos essa sequência aqui de astros, né, de planetas, e um destaque, que é uma coisa assim um tanto recente, de 2016 para cá, houve uma classificação, né, e Plutão ele fazia parte dessa lista como o último da lista do sistema, mas ele acaba perdendo essa classificação como planeta por conta das suas características físicas principalmente e também com relação à sua estrutura, né?
Então nós temos Plutão, que ele deixou de ser um planeta de fato para ser caracterizado como planeta anão, e nós temos também Ceres e Eris, que foram descobertos há pouco tempo. Okay? Com relação às teorias relacionadas ao nosso sistema solar e o funcionamento dele, nós temos Cláudio Ptolomeu, ele foi o primeiro a fundamentar melhor essa questão da teoria geocêntrica, e isso muito baseado nas ideias de Aristóteles. Não sei se vocês lembram, já ouviram comentar, mas Aristóteles ele tem uma importância muito grande do ponto de vista filosófico científico na Grécia Antiga. Então Aristóteles é o primeiro a pensar, a fundamentar essa questão do funcionamento do nosso sistema, que a princípio se baseou na ideia de que o centro de todo o funcionamento do nosso sistema solar seria o nosso planeta, e não propriamente dito o Sol. Por isso o nome geocentrismo, ou seja, o planeta Terra, ele seria o centro do sistema, e não o Sol, como nós temos cientificamente comprovado atualmente. Então, Ptolomeu foi o primeiro a desenvolver essas ideias. Okay? Então, cientista grego que viveu na Alexandria, uma cidade do Egito, o principal porto, né? Alexandria é uma cidade fundada por Alexandre o Grande. Houveram várias Alexandrias, mas a principal ela se localizava no Egito Antigo, né? Naquela área do Egito Antigo. E ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astrologia, astronomia, geografia e cartografia. Então, foi um dos primeiros a fundamentar a visão aristotélica com relação ao funcionamento do nosso sistema solar. Depois vem Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico ele começa a desmistificar essa ideia de que a Terra, de fato, é o centro do nosso sistema. Então, astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica. Então, essa teoria, pela estrutura da palavra, hélio vem de Sol. Ok? Então essa palavra aqui ela está relacionada à fundamentação de que não é a Terra que está no centro do sistema e que todos os outros astros circundam ao redor dela, certo? E sim o Sol como centro do sistema, pelo fato de ser uma estrela com uma massa muito maior, e é justamente essa visão, né, científica e física que vai fazer com que os astros acabem circundando ao redor do Sol pelo fato da questão magnética, né, da força de atração magnética e também do volume da sua massa. Então, Nicolau Copérnico ele tem um destaque muito grande para contestar justamente a visão aristotélica e a visão também fundamentada com base em Aristóteles feita por Ptolomeu. E os estudos de Nicolau Copérnico, eles são colocados em sequência por Galileu Galilei. Inclusive, na época em que Galileu ele tentou fundamentar as ideias de Copérnico, foi um período muito complicado, porque estávamos no auge da Idade Média. Na Idade Média, as pessoas não podiam, na realidade, falar de ciência abertamente, porque a Igreja Católica ela tinha um processo de controle muito grande sobre informações. E Galileu Galilei foi perseguido pela Igreja Católica. Ele acabou, mesmo tendo toda a certeza de que a fundamentação feita por Nicolau Copérnico era correta, ele acabou voltando atrás, porque poderia ter perdido a vida, né? Ele acabou negando que o centro do nosso sistema é o Sol. Então ele acabou poupando, né, a vida do fato de não entrar em conflito com a Igreja Católica com relação às ideias que para a Igreja era totalmente contrária pelo fundamento científico da época. Então nós temos agora uma observação dos elementos, ok? Os principais na realidade. Existe uma gama bem
vasta com relação a não só os elementos, mas a dinâmica desses elementos no contexto geral. Então, a grosso modo, nós temos as estrelas, né, que são os astros que possuem luz própria. Esses astros eles vão ter, como eu falei para vocês anteriormente, uma condição até de representatividade, né, e numa escala de hierarquia maior do que os outros astros que não possuem luz, é o caso dos planetas e os demais. Os satélites naturais, quando se fala em satélites naturais, a gente está se referindo, para quem não lembra, a Lua, né, é um satélite natural, porque ela acaba tendo uma órbita também ao redor do nosso planeta. Então, satélites naturais e planetas, eles refletem a radiação solar. Então, eles não têm luz própria. Os asteroides são menores do que planetas, eles não possuem uma forma esférica, eles não têm uma forma definida, certo? E geralmente eles estão à deriva, são pedaços, né, partículas de rochas e assim por diante que ficam à deriva no espaço. E os meteoritos, que são partículas menores ainda, né, com relação aos asteroides, são pedaços menores de asteroides e ficam à deriva, ou seja, ficam sem uma rota específica. No caso, os planetas, eles têm uma rota, uma órbita no qual eles circulam a partir da ideia do magnetismo feito justamente pelo astro-centro de um sistema que no nosso caso é o Sol. Mas Johannes Kepler ele tem uma importância muito grande para a gente compreender também o funcionamento dos astros em si, dos planetas mais especificamente com relação às suas órbitas. Não só observar a questão do magnetismo em si, do volume da massa dos astros, como eu já comentei com vocês anteriormente, mas como existe a lógica do funcionamento dessas órbitas. Então, Kepler, ele fundamenta suas ideias, seus estudos em 3 leis. A primeira lei de Kepler, ou também chamada de lei das órbitas, em que os planetas descrevem órbitas elípticas. Isso contrariou muito a ideia de que os planetas eles circulavam em uma órbita totalmente circular. Na realidade, as órbitas elas são, do ponto de vista científico, elípticas, ou seja, um tanto ovais. Okay? A segunda lei de Kepler, também chamada de lei das áreas, acaba confirmando que o valor da massa, né, com relação também à distância do astro no que diz respeito ao Sol, os astros eles não têm um valor constante de velocidade. Quanto mais os astros se aproximam do Sol, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre afélio e periélio, quanto mais na sua órbita eles se aproximam do Sol, mais velocidade eles vão ganhar por conta da força de atração e de magnetismo que a massa do Sol ele acaba impondo sobre a massa dos astros, no caso os planetas. E a terceira lei de Kepler, ele demorou muito mais tempo para fundamentar essa terceira lei aqui, que é com relação ao período de translação. Essa terceira lei de Kepler também é chamada de lei dos períodos. Ou seja, ele faz uma relação direta com o valor da massa, o tamanho da massa dos astros, no caso dos planetas, e a distância percorrida em suas órbitas. Ok? Ou seja, aponta a existência da relação entre a distância de cada planeta e seu período de translação. Ou seja, é como se a distância entre um planeta e outro acabasse influenciando também, não só com relação ao magnetismo da Terra, do Sol com relação aos astros, mas também um corpo de um planeta com relação ao outro no que diz respeito a completar a sua órbita, né? O seu percurso, na realidade. A órbita nada mais é do que um percurso feito de forma elíptica ao redor do Sol.
Com relação aos movimentos que o nosso planeta faz, são basicamente três, né? Mas vamos nos fundamentar, nos apropriar nos dois principais, que são os movimentos de rotação e o movimento de translação. Então, esse movimento de rotação aqui, que ele é feito a partir do seu próprio eixo, ele vai ter como principal consequência o resultado, né, os dias e as noites. Existem alguns locais, né, algumas localizações geográficas no mundo onde você não tem, vamos dizer assim, as 12 horas específicas, né, de noite e dia. Isso vai depender muito da localização geográfica. Por exemplo, existem alguns períodos, né, na Noruega, por exemplo, que é um país no norte da Europa, onde a 11 horas, meia-noite, você ainda consegue ver o Sol numa posição que para nós seria a posição do pôr do Sol. É como se ele não chegasse a se pôr totalmente, mesmo estando num horário que para a gente seria já a virada de um dia para o outro. Então isso vai depender muito da inclinação da Terra e vai depender muito também da localização geográfica e também do período em que a Terra está localizada na sua órbita no processo de translação. É uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, ok? E a sensação que nós temos com relação ao movimento de rotação é a ideia de que não é a Terra que se movimenta, e sim o Sol. Então essa ideia que a gente tem de que o Sol é que está se movimentando e não a Terra, isso se chama, a grosso modo, de movimento aparente do Sol, né? Então a gente tem a ideia de que no processo de nascer e no processo de pôr, né, o Sol ele fez um percurso e que na realidade quem fez toda a dinâmica, né, de movimentação da localização do Sol com relação à nossa observação foi justamente a Terra fazendo o seu processo de rotação. E esse processo de rotação ele dura 23 minutos, 23 horas, 54 minutos e 4 segundos. Ok? Isso, a grosso modo, que seria transformado em 24 horas, certo? Isso acaba fazendo um arredondamento para 24 horas. A gente vai ver também que no processo de translação existe uma sobra que a gente vai acabar computando depois, ok? Que é justamente o resultado do ano bissexto. Então, a grosso modo, o processo de rotação ele vai resultar nos dias e noites, né? Principalmente para quem está nas áreas das baixas latitudes, que seria o que? As áreas tropicais, né? Em algumas áreas de médias latitudes, principalmente na parte norte, a questão da iluminação do Sol ela acaba sendo um pouco maior do que o normal para a gente aqui. Certo? Uma outra coisa que a gente precisa observar é que no processo de translação e de rotação, a Terra ela possui uma inclinação de mais ou menos 24 graus, ou seja, ela não faz todo o seu percurso nem de rotação, nem de translação de forma homogênea ou retilínea. Existe uma inclinação do próprio eixo para fazer todo o processo de translação. Isso vai influenciar muito mais na translação do que na rotação. Então esse ângulo de inclinação aqui, ele acaba resultando, por exemplo, no processo de translação, numa iluminação maior para um trópico do que para outro, uma iluminação maior para um hemisfério do que para outro na realidade, ok? Então, a grosso modo, a gente tem um arredondamento de que esse ângulo de inclinação aqui ele corresponde a mais ou menos 24 graus, mas na medida precisa seria 23 graus, 56 minutos e 4 segundos. Essa medida precisa aqui, mas geralmente a gente coloca como 24 graus. Aqui nós temos o outro principal movimento da Terra, e é o movimento de translação. Esse movimento de translação ele vai ter como principal resultado as estações do ano, as fases do ano. É importante a gente salientar que
na área tropical, né, nos trópicos, onde nós moramos, as características físicas, as características resultantes desses 4 períodos aqui, do que nós chamamos de equinócios e de solstícios, eles não são tão bem representados para a nossa realidade, vamos dizer assim. As áreas de médias latitudes, tanto norte quanto sul, elas vão ter uma característica muito mais bem definida dessas 4 estações do ano. Vou dar um exemplo. Para a nossa realidade aqui, nós não temos as características bem definidas de outono nem de primavera, que são justamente os equinócios. Isso se caracteriza mais nas áreas de médias latitudes, ou seja, áreas como onde tem a localização dos Estados Unidos, boa parte da Europa, algumas áreas da Ásia principalmente, vão ter uma caracterização física, paisagística muito mais nítida dos 2 equinócios, das 2 fases dos equinócios do que para a gente aqui. Porque nós temos uma área de intensa atividade, né, dos raios solares, e isso acaba tendo uma dinâmica diferenciada com relação às outras partes da superfície terrestre. Para vocês terem uma ideia, a parte polar, né, tanto norte quanto sul do nosso planeta, acaba também tendo uma diferenciação com relação ao que a gente chama de estações do ano. Por exemplo, lá no Polo Norte, o período o que a gente chama de verão, que na realidade não seria um verão, porque é uma área muito fria, algumas áreas até batendo algo em torno de 50 graus negativos ou até um pouco menos do que isso vai depender muito da dinâmica. Então o verão com algo em torno de 30, 40 graus negativos não seria algo assim tão representativo para o que a gente está acostumado. E o período de verão, né, dos intervalos de estação de uma para outra, principalmente nos polos, vai ter um limite um pouco menor. Por isso que nas áreas polares, o que a gente chama de verão lá é chamado, né, para a realidade, de pseudo-verão, ou seja, não chega a ser um verão de fato. Então aqui a gente tem um esquemazinho mais prático, a grosso modo, do que seriam as 4 partes, os 4 pontos específicos, onde a gente tem o início de cada fase dessa, ou que a gente comumente chama de estações. Então nós temos os equinócios e nós temos os solstícios. Os solstícios eles são de verão e de inverno, e os equinócios eles representam justamente os períodos de outono e primavera. Então observemos essa fase aqui, que seria justamente o solstício de inverno. O solstício de inverno, como a gente observa aqui, ele se inicia entre 20 e 21 de junho. Então a gente não chegou ainda no solstício de inverno. Então a gente está justamente nessa fase aqui de transição, que seria o quê? O início do outono, né? Que começou em março e a gente vai até junho com o início do que a gente entende como inverno. E em cada fase dessa aqui, as características climáticas, principalmente, como as paisagísticas não são tão bem visíveis para a gente, as características climáticas elas acabam se destacando muito mais do que as paisagísticas, vamos dizer assim, que é o caso do periélio e do afélio. Por exemplo, nós estamos nos aproximando dessa fase aqui do solstício de inverno, ok? Então, pelo diagrama aqui, vocês notam que o Sol ele está muito mais próximo da Terra nesse período aqui, que seria o solstício de verão. Isso acaba se iniciando em dezembro, como eu coloquei aqui, ó, entre 20 e 21 de dezembro, e é por conta dessa aproximação maior na elíptica, né, do circular da Terra com relação ao Sol, é que nós temos um aumento da temperatura. Nós estamos numa fase em que não temos um aumento tão acentuado da temperatura, porque justamente estamos num período de transição entre o outono para a chegada do inverno, justamente no meio do ano. Ok? Então, essa aproximação aqui da Terra com relação ao Sol, que é muito mais evidente do que nesse período que nós estamos atualmente, se dá o nome de afélio, ou seja, período de maior distanciamento do Sol, esse aqui.
Enquanto que quando chegar no solstício de dezembro, né, lá no verão, a partir de 20 ou 21 de dezembro, nós estaremos numa distância muito menor com relação ao Sol. Então nós caracterizamos esse fenômeno, vamos dizer assim, de periélio. Eu tinha comentado com vocês alguns minutos atrás sobre a questão da primeira lei de Kepler, certo? E que a primeira lei de Kepler, ela diz justamente o seguinte: a elíptica em que os planetas circulam em relação ao Sol, ela não é totalmente circular, ok? Então, se não é totalmente circular, vai haver alguns momentos em que vai estar mais próximo do Sol e alguns momentos em que vão estar mais distantes, que é justamente o processo de periélio e de afélio. Esse processo todo aqui, ele vai durar, a grosso modo, o que a gente chama de um ano solar, ok? Que corresponde a 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobram aqui a cada ano vão resultar no período de 4 anos, no que a gente chama de ano bissexto. Porque se um dia ele tem 24 horas e sobram 6, a cada 4 anos você vai ter um dia a mais. É justamente quando acontece o acréscimo, que aconteceu justamente esse ano. O ano de 2020 é um ano bissexto. E o mês de fevereiro, como comumente ele tem 28 dias, e no caso desse ano, o mês de fevereiro foi acrescido mais um dia. No caso, esse ano, fevereiro, teve 29 dias, justamente por conta de ser um ano bissexto. Ok? Agora vamos falar do satélite natural. Eu comentei com vocês na outra aula de geografia, falando sobre a importância da nossa órbita, como o ser humano ele acaba utilizando a órbita para fins de comunicação, principalmente, de observação da estrutura terrestre, principalmente quando a gente falou sobre sensoriamento remoto. Então, o que seria um satélite? Seria algo que está circundando, né, a órbita de um planeta ou de um astro. E, como eu tinha falado para vocês na aula passada, os satélites que eu me referi no sensoriamento remoto são satélites artificiais. No caso, a Lua ela faz justamente todo esse percurso durante 28 e 29 dias ao redor do nosso planeta. Então, acaba sendo caracterizado como um satélite também, mas é um satélite natural. Então, na observação que nós vamos fazer com relação à Lua, tem alguns pontos interessantes para a gente destacar. Ela não é apenas um astro que circula a nossa órbita e simplesmente a gente faz uma observação à noite da existência dela. O simples fato dela existir e circular ao redor do planeta e fazer também e ter justamente nesse processo de circundar, ela possui uma órbita, esse movimento ele vai ocasionar alguns fenômenos naturais, ok? Porque se a gente observar, parar para pensar que os planetas, os astros, eles circundando, né, fazendo uma elíptica ao redor do Sol, resulta em algumas consequências físicas, o caso da Lua também vai acabar resultando. Porque, do ponto de vista físico, todo o corpo, toda a massa, ele vai ocupar um espaço e dependendo da composição, né, principalmente a composição da formação desse corpo, né, se for um corpo magnético, vai acabar tendo influência, né, justamente nas áreas próximas a eles, que é justamente um dos fatores que a gente vai observar aí na dinâmica da Lua com relação à órbita terrestre. Okay? Então, a Lua é um satélite natural da Terra, uma coisa que já comentamos isso anteriormente. Com relação à distância, isso está calculado em mais ou menos 380 mil quilômetros, né, com relação ao nosso planeta. E ela possui ciclos.
E esses ciclos, a observação desses ciclos, vai justamente nos dar a condição de fazer a interpretação de alguns fenômenos. E esses ciclos também eles estão justamente relacionados à posição dela com relação à sua órbita ao redor da Terra e como ela é um astro que recebe a radiação solar, ela não é uma estrela, certo? Ela é um astro. Então, ela não produz a sua própria iluminação, ela reflete a iluminação do Sol e a radiação do mesmo. Então, ela vai acabar tendo também algumas características, né, de observação com relação às suas fases. E esses ciclos duram, em média, em torno de 28 e 29 dias. É o que chamamos de lunação ou mês lunar. A gente falou que é o processo da elíptica da Terra com relação ao Sol, nós chamamos de ano solar, que são os 365 dias, a grosso modo. E quando a Lua completa toda a sua órbita com relação à Terra, nós chamamos de mês lunar. Okay? Com relação à origem, existem algumas controvérsias, mas dentro da comunidade científica, o que ficou mais prático, né, mais aceitável dentro da explicação científica é que a Lua ela se formou a partir de uma colisão da Terra com outro astro, no caso um planeta muito parecido com relação à massa, né, no que diz respeito ao tamanho e forma de Marte, e que a partir dessas partículas que ficaram suspensas, né, na nossa órbita e com o próprio processo de magnetismo ela acabou se formando. Okay? Algo em torno de 4 bilhões de anos atrás, um pouco depois da formação da Terra, a partir dessa observação aqui vocês pensam, poxa, mas 4 bilhões é muito, muito tempo, sabe-se. Mas com relação à formação do nosso planeta, a formação da Lua, ela pode ser considerada muito próxima desse período aí também de formação do planeta, ok? Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do seu núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão dessa colisão. Então, existe dentro da comunidade científica, como eu falei para vocês, que isso aí seria a explicação mais lógica, que parte da estrutura da Terra ela acabou sendo fragmentada e ficando suspensa, digamos assim, na atmosfera, na própria atmosfera. E uma coisa que é muito observada quando se fala em astro, se fala em astronomia e se fala principalmente na Lua, uma coisa que não se pode deixar de observar e de comentar, principalmente aqui na nossa aula, mesmo que seja de uma forma simples e bem prática, é a questão dos eclipses. Então, o que seria esses fenômenos? É um dos fenômenos que a gente vai observar com relação a tanto a órbita da Lua com relação à Terra, quanto também a sua dinâmica com relação à iluminação solar, certo? E acaba sendo um fenômeno não só do ponto de vista estético, né? A gente para, né, para observar sempre que é possível, porque os eclipses, dependendo também da sua magnitude e também dependendo do seu ponto de observação, não é todo o planeta que consegue observar 100%, por exemplo, de um eclipse solar. Existem áreas do planeta que não vão estar numa localização geográfica privilegiada para poder fazer essa observação. Okay? Então a gente tem dois tipos específicos de eclipse. Okay? Nós temos o eclipse lunar e o eclipse solar. Isso vai depender justamente de quê? Da posição da Lua com relação à iluminação, né, do Sol. Porque, como a gente sabe, ela é um astro que não tem iluminação própria e o que a gente percebe, entende como iluminação da mesma, nada mais é do que o reflexo da radiação solar. Então, dependendo da posição da mesma, nós vamos ter um eclipse ou lunar ou um eclipse, no caso, solar.
No caso dos eclipses lunares, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, no eclipse lunar, nesse caso aqui, certo? Então aqui ó, você tem toda a estrutura do planeta Terra fazendo justamente uma sombra com relação à Lua. E se faz uma sombra com relação à Lua, a radiação solar não chega a atingir a superfície da Lua, ok? A sombra da Terra sobre a Lua acontece de 2 a 3 vezes ao ano, isso é uma média, ok? É muito mais fácil acontecer um eclipse lunar do que propriamente um eclipse solar. E no caso dos eclipses solares, geralmente acontece durante a lua nova, porque você vai ter uma observação justamente durante o dia, ok? Total ou parcial, isso vai depender muito da localização geográfica. Então, nesse exemplo aqui, desse esquema, desse gráfico aqui, está refletindo sobre o continente africano, aqui, ó. Mas veja que nem todo o continente africano vai ter, dependendo da localização geográfica das pessoas aqui, condição de ver o eclipse. Nem sequer parcial, que seria essa área aqui, ó. Então o eclipse total vai ficar restrito a uma área só. Essa área aqui, menos densa, menos escura, vai ter uma observação do eclipse solar de forma parcial. E essa área aqui não vai conseguir ver nenhuma das duas situações apresentadas. Então vai depender muito da localização geográfica. A Lua posicionada entre o Sol e a Terra, que é justamente essa, vamos dizer assim, essa colocação aqui de oposição com relação à sombra que ela projeta na superfície terrestre. Então nós temos aqui ó, a penumbra, que seria uma área de eclipse parcial. Nós temos a umbra, que seria justamente a sombra projetada, que vai resultar no eclipse total. Então, vamos dizer aqui nesse exemplo, os países, as pessoas que estiverem justamente nessa localização geográfica, vai ter uma visão de eclipse total do Sol, ok? Isso aqui é um diagrama para representar justamente a órbita, né, da Lua com relação à Terra. Vejam que nessa posição aqui do eclipse lunar, ela está numa área posicionada de maneira posterior à projeção dos raios solares, e nesse caso ela está à frente. Então é a Lua que vai fazer a sombra com relação à superfície terrestre. E nesse caso aqui, do eclipse lunar, é o Sol que vai fazer justamente a oposição dessa sombra aqui com relação à direção dos raios solares. Uma outra característica resultante da existência da Lua e da movimentação dela com relação à órbita terrestre é justamente a influência que a mesma tem com relação às marés, ou seja, o volume, né, tanto dos rios como dos mares, isso vai sofrer influência magnética muito grande da Lua com relação à massa de água. Como a água ela tem uma composição mais maleável, né, uma composição maleável, fazendo comparativo com a estrutura rochosa da Terra, então a gente vai conseguir, a partir da observação das marés, vai ter horas que a praia vai estar um pouco mais seca, depois ela, durante o mesmo dia, vai ter o período em que ela vai acabar aumentando. Então isso é a influência direta do magnetismo da Lua com relação ao corpo da Terra. E isso vai influenciar diretamente a movimentação desse corpo, dessa massa de água para determinados locais, e depois essa mesma massa de água com relação à movimentação da Lua, também a atração magnética do Sol. A gente vai ver isso daqui a pouco no esquemazinho aqui, no gráfico, que o Sol ele também acaba influenciando. Então, como efeitos, ela exerce uma força magnética sobre a Terra e influencia as marés. Então, nós temos o que chamamos de cisígias, ou chamamos também de marés vivas, que é justamente o período em que as marés elas estão em maior volume, ou seja, aquela
sensação aparente de que tanto o rio quanto o mar, ele acabou, vamos dizer assim, a grosso modo, enchendo ou ficando num volume maior. É o que nós chamamos de marés vivas. Ou marés mortas, quando acontece nas fases da lua minguante e crescente. Ou seja, essas marés justamente não vai ter um volume comparado ao que a gente observa, né, digamos assim, na observação com relação às marés vivas. Então, as massas de água, né, a massa líquida, ela vai, como ela é mais maleável, vai receber uma influência muito maior dessa força de atração, digamos assim, que o corpo da Lua e também do Sol vai acabar influenciando nessa superfície. Então, nesse esquemazinho aqui, a gente vai ter uma visão melhor do que seria essas marés. Vejam que tanto na Lua nova quanto na Lua cheia, a força de atração das marés, né, para que haja na realidade uma dinâmica muito mais acelerada para uma distribuição de volume da água muito mais rápida e com muito mais força, vão acontecer justamente nas fases de lua nova e na fase de lua cheia. E principalmente na fase de lua nova, você vai ter aí tanto na nova quanto na cheia, uma influência direta, né, do magnetismo também provocado em associação com os raios solares também. Você tem a força magnética do Sol mais a força magnética de atração da Lua, que isso vai fazer com que as massas de água acabem sendo deslocadas com mais força e deslocadas com mais velocidade, ok? E nos períodos de quarto minguante e quarto crescente, as marés elas continuam existindo e existe todo o processo de deslocamento das massas de água, mas não tanto quanto nos períodos de lua nova e de lua cheia. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu peço a vocês, como sempre, que a princípio vocês geralmente assistem o vídeo de forma ininterrupta. Eu peço a vocês que pausem e sempre que possível façam as anotações dos pontos principais. Existem algumas questões que foram abordadas aqui que não está no livro didático de vocês, certo? Principalmente quando eu falei sobre as 3 leis fundamentadas, né, na visão de Kepler. Isso não está no livro de vocês. Então façam as anotações à medida que for possível e nos vemos na próxima.